Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria de perguntar para vocês se vocês estão fazendo as atividades, hein? Hoje é dia 28 e a cada dia 30 de cada mês nós temos que preencher as fichas com as atividades de vocês. Alguns alunos ainda estão sem realizar algumas tarefas, então vocês procurem responder. Procurem estar em dias, não só com a disciplina de língua portuguesa, mas com todas, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer apoio que você precisar, entre em contato comigo, que eu estou aqui disposta para ajudar você, certo? E hoje nós daremos início a um novo conteúdo, figuras de linguagem. A linguagem, ela pode ser denotativa e conotativa. A linguagem denotativa é a linguagem que indica o sentido real das palavras. Veja o exemplo, amigo, tem como você fazer um favor para mim? Então, está no sentido literal, né? Do jeito que está no dicionário, as palavras estão colocadas nesta frase. Na linguagem conotativa, nós observamos o uso da linguagem figurada, isto é, o sentido das palavras é o sentido figurado. Vejamos o exemplo. Amigo, tem como você quebrar um galho para mim? Então, quebrar um galho está no sentido figurado. Significa que é para fazer um favor, não é isso? Mas não está sendo utilizado da maneira tal qual essas palavras aí têm o seu significado num dicionário, está sendo utilizado no sentido figurado, no sentido comparativo, certo? Depois que nós sabemos a diferença entre essas duas linguagens, nós podemos aprender que na conotação nós podemos utilizar diversas figuras de linguagem. De linguagem, elas estão presentes nos poemas, nas músicas, nas propagandas, em memes, na nossa linguagem cotidiana, as figuras de linguagem estão e elas se dividem em 4 figuras. Nós temos as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe, figuras de som ou harmonia. Nós temos elas se classificam nesses 4 tipos de figuras, mas hoje nós veremos apenas figuras de palavras. As figuras de palavras são figuras de linguagem que estão associadas ao significado das palavras. E nós veremos aqui 5 tipos dessas figuras de palavras. Nós veremos metáfora, comparação, metonímia, catacrese e sinestesia. A metáfora é uma figura de linguagem onde eu utilizo a palavra fazendo um comparativo de semelhança com outro termo. Porém, quando eu faço essa comparação, eu não utilizo um elemento comparativo, como exemplo, como, feito, desse modo, né, parecido com. Então, na metáfora, quando eu utilizo a metáfora, eu não utilizo um elemento comparativo, apesar de estar comparando um termo com o outro por sua semelhança. Esse meme, sensação térmica, abraçando o sol. Neste meme, nós utilizamos aqui a metáfora, que é uma comparação da sensação que eu estou sentindo de calor. O calor está tanto que eu me sinto abraçando o sol. Na realidade, não há possibilidade de nós fazermos isso, né? Mas através da figura de linguagem, você pode perceber o quanto de calor a pessoa está sentindo. Então, ele utilizou aí uma metáfora. A comparação, ela compara 2 termos por sua semelhança, mas a principal diferença é que eu utilizo termos comparativos, como com, como, tal qual, tal como, assim, então, quanto, parece, e etc. Então, quando eu utilizo esse termo comparativo, né, eu já tenho ali identificando que a figura de linguagem utilizada é a comparação. A metonímia é a figura de linguagem utilizada quando eu substituo um termo por outro por sua proximidade. Como um exemplo bem claro é quando eu falo sobre o bombril. Vou ali comprar um bombril. A palavra bombril não é exatamente o produto, mas
Por já estarmos acostumados com essa marca, eu substituo o nome do produto pela marca. Na realidade, nós compramos palha de aço, mas comumente falamos, iremos comprar um bombril. Então, a metonímia é isso, é quando eu substituo um termo por outro por sua similaridade, por sua proximidade. Catacrese. Catacrese eu utilizo quando eu utilizo um termo por falta de um nome próprio para aquilo. Eu não tenho um nome próprio para designar tal objeto, tal parte de um objeto, então eu utilizo uma catacrese como exemplo. O pé da cama, a perna da cadeira. Sinestesia é a figura de linguagem onde eu utilizo as diferentes sensações percebidas por nossos sentidos, por exemplo, olfato, visão, tato, paladar. Então, eu utilizo eles fora do seu contexto, até às vezes. Por exemplo, olhar doce. O olhar doce fala do paladar, né? Estou utilizando visão e paladar numa mesma frase. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente assim. Que eu seja todo dia como um girassol. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Que som de assunto cê tá tão bonita.